que vai entrar no ar. Vamos voar. Olá, pessoal. Estamos ao vivo e estamos iniciando aqui mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor do programa O Ponto da Política, e diretamente de Pinhais, hoje, segunda-feira, 18 de março de 2019. Os entrevistados de hoje serão aqui o Irineu Pastro, presidente da Associação dos Proprietários do Jardim Graciosa, e Luiz Alves, que é o tesoureiro da entidade. Boa noite para vocês. Boa noite. Na pauta, nós vamos falar sobre a pendenga judicial existente entre a Associação dos Moradores do Condomínio de Proteção Ambiental Jardim Graciosa, a Associação dos Proprietários do Jardim Graciosa, que eles aqui representam, e Prefeitura Municipal de Pinhais. E algumas informações antes da área, para que as pessoas que estejam nos assistindo se interem um pouco do que é essa questão. A área de preservação ambiental Graciosa, com aproximadamente 1.200.000 metros quadrados, fica nas proximidades do Jardim Rosi Galvão, em Pinhais, Paraná. E existe a pendenga judicial entre as duas associações de prefeitura, como eu já falei. Sanepar, Coapar e Comec, salvo engano meu, depois vocês podem confirmar, também teriam partes naquela área, o que dificulta um pouco, me parece, esses acertos. A fim de tentar entender e esclarecer a população de Pinhais sobre a questão, estamos recebendo, então, os dois representantes da Associação dos Proprietários do Jardim Graciosa. Lembrando que a Associação dos Moradores do Condomínio de Proteção Ambiental Jardim Graciosa havia confirmado presença no programa de hoje. Porém, fomos informados que, após orientação do advogado daquela entidade, esta declinou da participação no programa e que nós, do programa aqui, respeitamos a decisão daquela entidade. Eu vou fazer um breve histórico aqui, depois os senhores podem enriquecer, porque tem mais dados, né? Parte da área em questão pertencia ao município de Piraquara, que, por sua vez, em meados de 80 a 90, teria deslocado moradores daquela região para alguns bairros, como, por exemplo, o Jardim Cláudia. Com a emancipação de Pinhais em 1992, do município de Piraquara, parte desta área também ficou com o município de Pinhais, porque, afinal, Pinhais se desmembrou. Enfim, evidentemente, a área teria que ficar aí. O decreto que tornou a área de preservação é de dezembro de 1992. O senhor Irineu e o Luiz têm mais dados sobre isso. Ao que parece, como já falamos acima, Sanepar, Coapar e Comec teriam partes naquela área. A pendenga, para saber a quem pertence a área ou partes que possam pertencer a um ou outro desenvolvidos, vem se estendendo há algum tempo já, né? 27 anos. 27 anos. Faz tempinho, hein? Dadas as informações, vamos à entrevista com o senhor Irineu Pastro e Luiz Alves, para que falem, em nome da Associação dos Proprietários do Jardim Graciosa, sobre o assunto. Boa noite, presidente Irineu. Boa noite. Suas boas-vindas aí aos nossos seguidores. Boa noite a todos os proprietários, né, que estão nos ouvindo, né, e gostaria já de informar, né, que isso aqui foi um espaço cedido pelo Chicão, né, a quem nós agradecemos de coração, né, por essa oportunidade de levar um esclarecimento, né, a todos os proprietários e a toda a comunidade, né, envolvida nesse assunto. Boa noite, Luiz Alves. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para explicar um pouco a respeito do que aconteceu esses anos todos. Legal. Temos aqui a presença de Maria Helena Somavila, nossa secretária, que está lá dentro fazendo os compartilhamentos.
O Juvenal Ferreira entrou também, que é o diretor da Câmara Municipal de Pinhais. Jerry Barros, dando boa noite a todos, obrigado pela presença. Então, partindo disso, nós vamos às perguntas aí. Gostaria que o presidente iniciasse falando, né, a medida da área que vocês estão, a APA, o que eu falei ali, 1.200.000 metros quadrados, é isso mesmo? Confirma? Como que é isso? Tá, eu vou fazer um breve histórico. Este loteamento, ele pertencia a Piraquara, né? Ele foi criado, iniciou-se a criação deste loteamento em 65, né? Mais ou menos na década de 60. E os lotes foram vendidos até 92 praticamente, né? Então, aí, né, são mais ou menos a área total de 1.210.000 metros quadrados, né? E nesse 1.200.000 metros quadrados tem em torno de 2.100 lotes, né? Perfeito. Esse loteamento, né, ele era um loteamento legalizado, né, com toda a documentação, tanto é que nós temos, né, quem conseguiu fazer registro de imóveis até 92, até a época do decreto do governo, conseguiu, né, tem um registro de imóveis. Tem muitas pessoas que não fizeram, e depois de 92, os cartórios não mais quiseram fazer, né, nem escritura e nem registro. Por quê? O que eles alegaram? Eles não nos deram explicação plausível, só diz que não pode mais fazer, não podiam mais fazer, né? Cada proprietário que chegava lá para fazer esse documento, né, eles negavam. Inclusive, teve alguns associados, né, da nossa associação que chegou a pagar escritura, pagou o registro, e eles não entregaram e não devolveram o dinheiro. Mamma mia. A coisa é bem complicada. E até hoje a gente não sabe por quê, se foi por causa do decreto, né, que tornou a área de preservação, né? E esse decreto de 92, né, ele já foi baseado num outro decreto de 41, né, e numa lei, não sei se é a lei municipal ou estadual, que eu não tenho essa informação, de 78. Então é uma coisa que vem há muitos anos, né? Porque se ele foi baseado num decreto já de 41... Oficialmente, vocês não têm nenhum comunicado oficial por escrito do porquê que os cartórios não queriam, ou se recusavam, ou não estariam mais fazendo as escrituras? Não tem nada? Não tem, né? Isso daí agora só, né, com a ação de ajuste de conduta que a gente entrou ano passado, retrasado, né, com uma ação no Ministério Público, que então a nossa advogada está questionando, né, o porquê. Então ela invocou, né, em todos os questionamentos que ela fez, né, os órgãos envolvidos, ela invocou também os cartórios, né, o porquê disso. Né? Então tá, ok. Deixa eu ver aqui que a Luísa Lemos, radialista aí de Colombo, Tânia Pastorello, de Foz do Iguaçu. Boa noite, Tânia. Um abraço para você. Obrigado por participar, como as outras pessoas aí também. Cláudio Miller, um grande abraço, Cláudio Miller. Pois é, e para tirar as dúvidas mesmo, como eu falei lá em cima que as pessoas foram, Luiz Alves, as pessoas foram remanejadas daquela área para alguns bairros, como o Jardim Cláudia, é a mesma área que as famílias foram removidas para o Jardim Cláudia há alguns anos atrás? É isso mesmo ou tem outras informações? Ou eu estou enganado? No início, algumas famílias que já moravam no loteamento, elas foram remanejadas. E a partir daí... Para onde? Eu acho que o Jardim Cláudia e outros... Algumas foram para o Jardim Cláudia. Sim. E a partir daí, nós, proprietários, não pudemos ter acesso àquela área. Então, até hoje, esses 27 anos, nós somos proprietários, mas não temos... Documental, vocês têm documento? Sim, eu tenho escritura aqui. Tem tudo aí? Tem tudo. Eu fiz a minha escritura em 85, paguei a compra do terreno, fiz a escritura. Na época não tinha estrutura nenhum loteamento. A partir de 92,
nós fomos impedidos. Hoje tem um pessoal morando lá, não sei como, porque a prefeitura, até o senhor Irineu pode explicar, algum tempo atrás o senhor Irineu foi falar com o prefeito disse que se ele entrasse lá, colocaria a polícia em cima. Uhum. Hoje a gente está vendo maior abertura por parte da prefeitura, Ministério Muito importante Público. isso. Então a gente está esperando que finalmente haja uma solução. Ah, ok. Porque nós somos proprietários, temos documentos, né, Que comprovam a que nós propriedade. compramos, pagamos, só que não podemos usufruir. Tem pessoas lá que... Tem a escritura aí, estaria fácil aí? Enquanto eu vejo aqui, ó, João Silvério, JBS Silvério. João JBS Silvério. Boa noite, Chicão. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso. Muito obrigado pela deferência, João. A gente fica bastante contente com essas observações. Evidentemente também que críticas a gente está aí para receber também, né? Porque afinal não somos perfeitos. Mas eu agradeço muito a sua participação, João JBS Silvério. E enquanto você tem as escrituras aqui, escritura de imóvel, número de 24 de maio de 1983. Claro, talvez não dê, mas só para mostrar aqui, sexto tabelião, né? E aqui a escritura, que não sei se o pessoal vai poder ler bem dali, né? É difícil, mas está aqui, eu estou vendo, né, as escrituras. A sua aqui, registro geral, matrícula 04700, DDDD, que ano? Isso aqui, registro de imóveis, Piraquara, Paraná, né? Qual que é o ano aqui? Vamos ver se eu acho aqui. 1985, aqui, Dolfé, Piraquara, 12 de novembro de 1985, está aqui também a cópia do Luiz Alves aqui, né, do registro de imóveis. Eu tirei também, o 1º de agosto, agora 2018, uma certidão de confrontantes. Da Prefeitura de Pinhais. Então, o lote é 408 metros quadrados. Esse aqui é certidão de confrontante. Certificamos a pedido da parte interessada que o lote de terreno número 7, da quadra 13, da planta Conjunto Residencial Graciosa, situada neste município e comarca de Piá, estado do Paraná, inscrição imobiliária 43.145.0340, tem as seguintes dimensões, e está aqui, etc. e tal. É sobre a confrontação, as dimensões. Né? Então, os terrenos são 408 metros quadrados. Como é que o Comec vai querer que a área seja 2.000, 3.000, se é 408 metros quadrados o loteamento? Não tem, só você pegar 5, 6. Não tem como esticar um terreno. Realmente. Mas então é isso. Quantas famílias da Associação dos Proprietários estão naquela área, presidente? Que eu saiba, nenhuma. Não tem nenhum proprietário lá em cima, né? Porque em 92... Nenhum proprietário desta associação, nenhum dos proprietários mora lá? Não, nenhum. E que eu saiba, nenhum, a não ser algum que talvez esteja camuflado, né? Mas ninguém dos proprietários. Por quê? Porque em 92, quando saiu o decreto, né, o que a prefeitura mais a Coapar fizeram? Tinha em torno de 73 famílias já morando lá em cima. Perfeito. Do loteamento, né? Que são 1.200... 1.200.000 metros. O que eles fizeram? Eles pegaram e fizeram permuta, né, com aquele pessoal, para o Jardim Cláudio, parece para outros lugares, né? E tiraram todas aquelas famílias. Isso foi em 93, 94. Então, o loteamento ficou zerado, né? Ninguém... Não havia ninguém, não ficou ninguém, porque eles demoliram casa, até levaram casa em cima dos caminhão, né, que eram tudo casinhas simples de madeira, né, a maioria, né, e o que coisas demoliram, né. Então, daí eu acho que em 95, mais ou menos, que começou a entrar mais algumas pessoas, daí já
Então, na época, se eu não me engano, foram em torno de 22, 23 famílias que foram instaladas lá em cima, né? Uhum. Só que essas famílias, elas não eram proprietárias, né? Uhum. Perfeito. E ali elas permaneceram, ainda até hoje deve ter algumas famílias daquelas, mas depois, com o passar do tempo, porque eles tentaram o uso de capião, né? Umas coisas assim, e Pode não falar. conseguiram, né? Então, daí até uma vez eu fui conversar com a dona Vidalvina, que eles tinham uma associação lá desse pessoal, né? Perfeito. E eu fui conversar com ela, então ela disse, não, isso daqui nós vamos dividir simplesmente em cinco chácaras, né? De 10 alqueires cada uma. Inclusive, ela me mostrou um mapa que ela tinha lá. Eu disse, mas como vocês vão fazer só 5 chácaras, né? Ela disse, o que nós estamos lutando aqui para fazer. Bom, daí passou, né? Passou essa associação, daí acho que não deu em nada, né? Porque foi perdendo o coisa. E muitas daquelas famílias abandonaram daí aquilo lá. Sim. Porque daí eu acho que tinha muitas famílias que eram assim, meio, como diz, apadrinhadas, né? Porque ganhavam Bolsa Família, e era só gente de idade, né? Perfeito. Que foi levado para lá, né? Porque aquilo ali não é uma invasão, né? Como diz, não é uma invasão. Por quê? Porque uma invasão, eles pegam, né, um pedaço de terra e pica tudo em lotezinho e entra. Ali não, ali foi colocado gente em toda a área, né? Então, um tipo de organização. Né? Perfeito. E dali em diante, né, então a gente não conseguiu mais nem entrar lá, né? Hoje está um pouco mais tranquilo, né? Mas mesmo assim, como diz, os próprios procuradores dizem que não é para a gente ir lá porque não é seguro, né? Tanto é que quando nós fomos lá com o procurador, foi a Força Verde, foi a Polícia Militar, né? Dando proteção. Mas no início, se você chegasse lá para ir ver, né? Porque eu andei lá algumas vezes, logo você se via rodeado de gente, né, armada, né? Então foi muito difícil no início. Há muito tempo isso? Ou isso foi mais ou menos em 97, 98, já né? Não é recente. Não, não. Foi na primeira invasão que teve, né? Os primeiros moradores que foram lá. Depois isso foi mudando, né? E daí foi entrando mais gente. O relacionamento é outro, já hoje, mais ameno, tranquilo. Isso, né? Então, a história mais ou menos é essa, né? Agora, eu só queria voltar um pouquinho, né? Porque naquela área, a Coapar, ela tem em torno de 640 lotes. 640 lotes, medindo quanto cada lote? A maioria é 400 metros, 400 e pouco, né? São lotes normais. É mais ou menos padrão essa medida aqui que nós mostramos. Sim. Eu questionei já a Coapar, né? Como que eles adquiriram esses lotes? A gente sabe que uma parte eles fizeram permuta, mas eles não souberam me dizer. Não conseguem comprovar que adquiriram. Talvez que comprovem, mas o pessoal que está hoje, né? Eles nem sabem da história daquilo ali, né? Então, eles dizem, olha, não sabemos como que foi conseguido todos esses lotes, entendeu? Daí tem mais, a prefeitura tem em torno de 60 lotes. Né? Prefeitura de Pinhais. Com as mesmas medidas? As mesmas medidas, porque o loteamento, né, eu tenho um mapa, inclusive, aí, né, o loteamento é tudo meio padrão. Né? Sim. Porque na época, né, que a gente comprou, ele tinha todas as ruas abertas, todos os lotes piqueteados, né? Então, era um loteamento normal, né? Um loteamento, tanto é que ele foi aprovado, foi registrado, né, tudo, né? E daí tem mais a Sanepar, aí tem uma divergência, né, que tem em torno de 120, né, porque parece que ela, nessa última, na desapropriação que ela fez, que a prefeitura aprovou, ela aprovou da quadra 1 a quadra 7, né, e a quadra 12, que parece que a Sanepar indenizou. Né? Também a gente não tem muita certeza se pagou ou se não pagou, né, porque aí a partir de 95, né, então, por causa que esse decreto, no início, né, todo mundo dizia que era um decreto de desapropriação. Inclusive, a prefeitura, né, o setor da prefeitura, né, sempre nos passou que era um decreto de desapropriação.
E a gente acreditou, né? A gente não tinha conhecimento, né? Só que, daí, né, nesse decreto de desapropriação, então a gente começou e disse que era Sanepar. A prefeitura fez esse decreto de desapropriação? Não, a prefeitura fez dessas 7, 8 quadras, agora sim. já não muito recente, né? Há poucos anos atrás. Uhum. Porque você vê bem, tem coisa que não cabe, porque a prefeitura ela diz que ela não tem poder de fazer. Mas nesse decreto que a Sanepar entrou com o pedido, ela aprovou a desapropriação. Sim. Né? Então, fica uma questão, como que eles não têm domínio, né, se eles aprovaram uma desapropriação de uma parte dos lotes? Para a Sanepar. Para a Sanepar. E para os particulares, não? Não, porque daí, veja bem, né, esse decreto, então, ele foi aprovado, então eles disseram que iam indenizar com o dinheiro do Prozan. Você talvez lembre do Prozan. Prozan, né? sim. Então, eu fiquei, durante uns 5 anos, mais ou menos, em contato com o engenheiro Robson da Sanepar, né? E ele sempre me dizendo, não, vai sair, né? Foi, até que daí uns 5 ou 6 anos, um dia eu liguei para ele e me disse, Irineu, não vai mais ser desapropriado porque terminou o dinheiro do Prozan. Né? E dali para cá, daí a coisa complicou, né? Porque daí a gente sempre pensando que era um decreto de desapropriação, né? E foi trabalhando em cima daquilo, né? Então teve muita gente que entrou na justiça, né? A maioria perdeu, tem muita gente que ainda está na justiça, mas os processos não andam, né? Porque quem entrou contra a prefeitura perdeu, quem entra contra o governo, agora parece que saiu algumas decisões, mas todos perderam. Né? Porque até os advogados, né, eu vi até uns processos, eles não colocaram nem o documento do terreno. Né? Então, não tem como. Não tem como. Né? Perfeito. Juiz nenhum vai dar um meio de casa assim. Né? E agora, daí, depois que a gente formou a associação, então eu fui no ITC. Daí lá tinha o doutor... Instituto de Terras e Cartografia do Paraná. Isso, e daí eu queria saber, daí tinha o doutor Pup, ele pegou o documento, ele disse, Irineu, isso daqui não é um decreto de desapropriação. É um decreto de indisponibilidade, né, de área de preservação. Ele disse, isso daqui saiu, esse decreto ele é bem abrangente, porque não é só o loteamento Graciosa. Ele tem todo, Jardim Paraná 1, Jardim Paraná 2, ele tem, eu acho que tem Piraquara, Pinhais, Campo Largo, todas as áreas que podiam ser de preservação. Então, ele disse, isso daqui, um decreto de desapropriação, o que ele tem que ter? Né? Ele tem que ter o depósito, né? Um decreto aprovado pela Assembleia, no caso, né? E esse foi um decreto simplesmente do governo, né? Não passou pela Assembleia, né? Ele disse, isso aqui nunca vai ser desapropriado. Dificilmente. A não ser que alguém entre com outro processo, deposite em juízo, né? Legal. Ele disse, tem todo esse trâmite para ser um processo de desapropriação. Muito bem, muito bem. Está bem explicado, né? Tem alguma consideração para fazer a respeito disso, Luiz? Complementando, vários proprietários entraram com ação na justiça, inclusive uma das reuniões que nós tivemos, teve um que perdeu, estava sendo cobrado em torno de R$9.000. Perdeu a causa na justiça e estava sendo cobrado. Quer dizer, além de não ter o terreno... Ainda perde... Até porque quer pagar as custas judiciais. Isso é ruim. Deixa eu ver aqui, a Marcelina entrou, obrigado, dando uma boa noite para a gente aqui. E até, pessoal, às vezes os dois entrevistados estão falando, eu estou olhando aqui do lado, mas não é por má educação, por não se interessar pelo assunto. É que eu tenho que ver o texto que eu tenho ali, tenho que ver aqui as participações, né? E também tem muitas participações que elas não chegam em tempo real, elas vêm mais para frente, né? Mas isso nós vamos controlando aqui. Bem, eu ia perguntar quantas famílias da associação estão morando na área, você disse que nenhum, então, desde quando vocês estão morando lá também não tem, né? E o que vocês reivindicam junto à Prefeitura de Pinhais, especificamente? Bom, veja bem, nesse ponto,
o que a gente está pleiteando? Nós, ao menos, a gente formou a associação pleiteando o quê? O nosso direito de proprietário. Né? Porque perfeito. nós compramos, nós pagamos, né? E nós não temos o nosso bem. Nós temos o direito, mas não temos a posse. Né? Então, a nossa reivindicação, a gente não tem uma reivindicação única. Por quê? Porque esses terrenos, eles são todos salteados. Né? Em 2.000 lotes, tem gente que tem na quadra 1, tem gente que tem na quadra 80. Né? Perfeito. Então, não tem como a gente reivindicar uma coisa específica antes deles tomar uma decisão do que vai ser feito ali. Por isso que agora, nessa ação no Ministério Público, o doutor Ronaldo, que é o promotor, né, o que ele mandou fazer lá no terreno? Um levantamento, né, de ver quais são as áreas de preservação. Porque eles dizem que afeta o rio do meio, afeta... Não sei, só que nenhum desses rios, né, está dentro do nosso terreno. Está bem distante. Não digo distante, né? Que nem lá no fundo, né? O rio, aquele rio que passa ali pela planta Carla, ele deve estar aí uns 20, 30 metros, mais ou menos, eu acho, se bem que a gente não tem muita base da onde que é a divisa, né? Mas, agora, tem as nascentes lá para cima, né? Então, que daí desemboca ali. Que a preservação das nascentes é Sim. de extrema e fundamental importância. Não, a gente não questiona isso, né? Porque meio ambiente é meio ambiente, né? Claro. Então, o doutor Ronaldo, né, ele está fazendo com a equipe dele de meio ambiente, estão fazendo um levantamento para ver o que é realmente área de preservação e o que não é. Por quê? Se tem uma nascente, tem uma metragem ao redor dessa nascente que tem que ser preservada. Perfeito. Se tem um rio, tem que ter tantos metros de margem preservada. Isso eles deviam ter feito já antes de fazer um decreto desse. Porque eles fizeram o decreto da área toda. Sim, no caso da Prefeitura de Pinhais, o Ministério Público também está analisando isso junto com a Prefeitura? Ou as duas entidades estão fazendo um levantamento à parte, cada um fazendo? Olha, que eu sei que está fazendo é o Ministério Público. Até eu tentei falar hoje com o doutor Luiz, ver se eles têm participação, né? A Prefeitura tem participação nisso, ou é só o Ministério Público que está fazendo isso. Né? Mas o dia que a gente teve lá, que o promotor foi lá no loteamento, né? Então foi Coapar, Comec, Sanepar, né? Todos os órgãos envolvidos, governo, né? E prefeitura. O que ele disse? Se nós não sentarmos, né, unidos para resolver isso aqui, nunca vai ser resolvido. Porque os órgãos não se comunicam entre eles. Está faltando aí uma porque a Coapar, né? comunicação entre os órgãos responsáveis que, em tese, Sim, poderiam resolver essa questão de uma forma ou de outra. Mas, ela não seria tão difícil, né? Porque, veja bem, né? Se a Coapar já tem 640 lotes, né? Desses proprietários que nós temos aqui, muita gente já morreu, né? Eu acho que uns 30% mais ou menos já não existe mais, então está com herdeiros que nem sabem, porque eu encontrei gente em Rondônia, eu encontrei gente em São Paulo. Era do meu avô, eu tenho aqui no meu imposto de renda, mas aonde que fica isso? Então, uma boa parte dessa gente hoje nem sabe mais. Bem complicado, né? Bem complicado, né? Legal. Aqui mais pessoas aqui, Luiz Alberto Breda. Um grande abraço para você também, Luiz. Muito obrigado por participar conosco aí, viu? Um grande abraço aí. Pois é, ali que eu ia pedir também qual a posição do Ministério Público. Você tem algum complemento a respeito disso? Você como tesoureiro? A associação está gastando muito com isso? Como que é? Não, nós estamos... gastando mais tempo e estamos gastando carga emocional. Nosso tempo, né? Como a gente sabe que a maioria do pessoal tem dificuldades. Nós temos proprietários que estão desempregados, não tem como se associar para pagar a contribuição. Então, nós estamos gastando sola de sapato, sabe? O tempo, para tentarmos
tentar resolver esse problema. E nós temos, né, proprietários que até hoje não mais conseguiram comprar outro terreno. Né? Estão morando de aluguel, hoje a maioria com os filhos, já, porque já são gente já de idade, né? Porque naquela época a maioria era gente nova, que veio do interior, né? Pô, vou comprar, que nem tem uma senhora, né? Que uma já foi para Paranavaí, a outra está na que até a gente foi na Coapar, uma vez fizemos uma reunião lá com o Dr. Mário, ele sugeriu para ela entrar na fila da Coapar, mas ela ia ter que pagar uma casa para ela. Eu disse, pô, doutor, mas isso é justo, né? Ele disse, mas é o que eu posso fazer, né? E até hoje, ela me ligou esses dias ainda, agora foi despejada da onde ela estava morando, ali em Paranaguá, né? Foi morar junto com a filha, né? Poxa vida. Então, são coisas, muita gente, claro, né? A gente reergueu a vida da gente, comprou em outro lugar, né? Mas é aquilo que eu sempre digo, né? Quando eu cheguei em Curitiba, em 73, logo em 75 a 76 surgiu aquela invasão na Ferrovila. Lembro, né? lembro. Pô, eu trabalhava no portão ali a 500 metros. Né? Eu podia ter ido lá e pegar um lote, mas eu não fui, porque a minha índole não é... Eu não quero as coisas dadas. Daí entrei na fila da Coab, ganhei adquiri uma casa lá no sítio cercado. Né? Então, quem conseguiu se reerguer, tudo bem, hoje está morando. Quem não conseguiu, está passando. Quem está, né? E uma boa parte já morreu, né? E é complicada a situação. Eu quero relembrar aqui que a Associação dos Moradores do Condomínio de Proteção Ambiental do Jardim Graciosa, que é outra parte, né? Ela havia confirmado presença nessa entrevista, nesse bate-papo, que não seria um debate também, mas orientada pelo advogado da entidade, ela declinou. E digo que o espaço está aberto aqui, inclusive aberto para todas as entidades, os órgãos que foram aqui citados, inclusive a Prefeitura Municipal de Pinhais, Ministério Público, Coapar, Comec, Sanepar, se acharem por bem, né? Então, eu tenho uma pergunta aqui bastante interessante, e é claro que depende, se vocês quiserem responder ou não, qual o interesse ou participação, não seria esse aqui. Vocês já responderam, a Sanepar tem algum interesse ou participação na área, vocês já responderam, né? E eu peço aqui, ó, que análise o senhor, como presidente, teria a fazer sobre a Associação dos Moradores do Condomínio de Proteção Jardim Graciosa? As partes têm conversado, procurado um denominador comum para essa questão? Qual a avaliação que o senhor faria? Olha, veja bem, né? A gente nunca conversou, né? Porque, veja bem, nós somos proprietários, nós temos documento, nós compramos, nós pagamos. Eles, tanto é que nenhum proprietário invadiu o seu próprio terreno, né? E essas pessoas que estão lá em cima, eu não quero julgar, não quero, mas o que acontece ali, né? Tem muita gente que entrou ali e vendeu. Né? Tanto é que você vê que tem gente que diz que pagou, né? Agora há 4, 5 anos, comprou. Já tem um terceiro dono, pois então. É. E como é que uma pessoa compra uma coisa, né, sem nenhum documento? Isso que eu fico pensando, né? Tudo bem, é de cada um, né? Mas, então, a gente sabe que ali tem 4, 5 cabeças naquilo ali, né? Porque hoje, por exemplo, se você quiser entrar lá, né? Eu sei de pessoas que elas te autorizam, né? Isso a gente tem até prova, né? Que tem pessoas ali em cima que autorizam você entrar. Tanto é que por isso que quando a gente fez a reunião com o Luizão, quando ele era prefeito, a gente fez 2 reuniões com ele, né? Porque na época acho que tinha 40 e poucas famílias só lá em cima. E ele dizia que eles tinham que proteger aquilo lá, tá? Daí a gente fez a pergunta para ele, como que tem gente que está conseguindo entrar lá? Ele disse, eu não sei. Tudo bem. Eu disse, daí até foi a dona Arlete, né, que fazia parte da reunião, ela disse, bom, se tem gente entrando, nós vamos nos reunir e vamos entrar também, né?
Daí o que ele nos disse? Ele disse, se vocês entrar lá, eu meto a polícia em cima de vocês. Né? Daí desarmou, né? Uma que a gente não ia fazer isso, porque eu sempre fui contra, né? Teve gente que queria lá meter fogo, né, coisa. Eu disse, não, nós somos donos. O diálogo é a melhor solução. Sim, não tem, né, para você fazer... Eu disse, tá difícil, tá? Mas é uma coisa que eu acho que é honestidade, né? Então, eu digo uma coisa. Os proprietários que compraram e pagaram são toda gente de bem. Agora, quem entrou lá e está vendendo e diz que é uma área de proteção, né? Ó, agora, ontem eu recebi uma informação que num fim de semana eles fizeram 12 poços semi-artesianos, lá com um trator com aquela estrada. Pô, isso é área de proteção? Né? Então a gente fica... Assim, fizeram poços, o senhor está dizendo que eles fizeram poços artesianos, semi-artesianos? Semi-artesianos, com aquelas brocas, né? Só no domingo parece que fizeram 12 poços, 9 poços. E não pode fazer? Olha, veja bem, é uma área de proteção, uma área que é a responsabilidade, o Estado que determinou, a prefeitura é responsável. Eu acharia que não pode, né? Eu não sei, né? Porque além de não ser deles, né? Eles estão utilizando. Você vê, nós compramos, pagamos e não estão morando. Eles não compraram, não pagaram e estão morando, estão usufruindo. Tem gente ali que tem chácaras, né? Como é que se diz? De lazer. Tem gente ali que tem 2, 3 sobrados aqui em Pinhais. Tem comércios, né? E só vão lá, né, para lazer. Então, eu pergunto, isso é justo, né, com os proprietários? Tudo bem, tem gente que diz, não, mas vocês deviam ter entrado mesmo assim. Mas não tinha como entrar, né? Nem pela nossa índole, né? Perfeito. E nem que depois que eles começaram a entrar, não tinha mais como a gente entrar ali, né? Era risco de vida, né? E nós queremos resolver as coisas pelo meio legal. Nós somos proprietários, nós temos direito. Nós não sabemos o que vai ser determinado pelo Ministério Público, pela Prefeitura. A gente espera que o nosso direito seja respeitado, porque nós compramos, pagamos, nós temos direito. Né? Okay. Eu não sei se as pessoas lá todas compraram, se compraram, foram enganadas. Né? Porque quem vendeu não era dono. Vocês estão predispostos ao diálogo com a outra parte também? Olha, para a gente, né, veja bem, né, vai depender agora, porque nós não podemos fazer nada. Tem gente que diz, não, mas vocês não fizeram um projeto, né, para aquilo lá. Nós, sem a decisão do Ministério Público, não adianta nós gastar dinheiro, né? Porque é o Ministério Público que vai ter que nos dizer, nesse ajuste de conduta, o que nós vamos ter que fazer. Né? Okay. Deixa eu ler uma pergunta aqui. O Vinícius Martins entrou. Obrigado, Vinícius, pela presença aí. Muito obrigado. O Jerry Barros, ele fala que ele diz, ó, que tinha que pegar os lotes da prefeitura e Coapar, colocar quem estiver irregular nestas áreas e devolver o direito de posse, gerando assim renda de IPTU, comércios, etc. Enfim, um bairro regular, diz ele. O que o senhor tem a falar sobre essa observação? Antes, deixa eu falar também a presença, agradecer a presença do professor Delmar Paulo Morschel, esse que foi meu professor, eu sempre falo na década de 70, uma baita pessoa, baita legal, pessoa muito bacana mesmo. Então, o que o senhor tem a dizer sobre isso aqui? Que tinha que pegar os lotes da Coapar da prefeitura, colocar quem estiver irregular nessas áreas, e devolver o direito de posse, gerando assim renda de IPTU e comércio. Isso geraria renda de IPTU e comércio? Olha, veja bem, como são 2.000 lotes, aquilo ali eu disse para o secretário de urbanismo esses dias, né, numa reunião que eu tive com ele. 2.000 lotes, né, seria uma cidade. Perfeito. Né? Só que a gente sabe, tem as áreas de preservação que tem que ser mantida. Agora, para a gente, o que eles vão fazer com aquelas pessoas que estão lá em cima, né? Porque a Coapar tem terreno, ela pode. Agora, o que não é justo, né,
Por causa que, veja bem, tem 144 famílias lá em cima, pelo levantamento da prefeitura, né? Só que elas estão em cima, a casa está em cima de um terreno, né? Só que elas cercaram 2 ou 3 quadras, né? Porque depois que a Comec divulgou, né, inclusive com um documento para a gente, que ali pode ser feito chácaras de 2.500, 3.000 metros, acima de 2.500, o que eles fizeram? Eles picotaram tudo, porque antes era tudo maiores, né? Então eles estão picotando tudo e cercando, né? Então veja bem, né, é difícil você entender, né? Porque se ele tem uma casa em cima de um lote, né, podia muito bem legalizar aquele lote para eles, se eles quiserem. Nós não vamos questionar isso, né? Agora, o que nós queremos é o nosso direito também, né? Do nosso lotezinho de 400 metros. Vocês né? não são contra instalar, vocês querem o direito de vocês. Aí já é um problema do Estado, né? Da Prefeitura, né? Que a Prefeitura é responsável por aquela área. Perfeito. Né? Ela é a guardiã. Ainda esses dias eu vi, né, numa entrevista, lá quando a Prefeitura mandou fechar a entrada, alguém questionou que a Prefeitura estava gastando dinheiro com a Guarda Municipal, né? Para ir lá, que não tinha, né, que não teria como, né? Não era assunto da Prefeitura. Mas eu digo, se a Prefeitura é responsável pela área, a área é de domínio do Estado, do município, é claro que a Guarda Municipal está fazendo o papel dela, né? Não tem nada de ilegal, né? Luiz Alves, alguma colocação em cima? Nós estamos chegando ao final. Como o senhor Irineu falou, a obrigação da prefeitura é manter aquela área de preservação. Se ela não manter, outras pessoas irão morar lá, se eles permitirem. Porque, como o senhor Irineu falou, eles fizeram chácara. A área, como você viu, é 408 metros quadrados cada terreno. O pessoal não tem 408 metros quadrados. Tem uma área muito maior, conforme o senhor Irineu explicou. Nós estamos reivindicando o nosso direito. Nós não somos contra eles, contra a associação. Okay. Tem vários terrenos lá da Sanepar, Coapar. Se o governo quiser ceder para eles, é um direito que o governo tem. Agora, nós queremos o nosso direito. Ok. Bem, nós estamos chegando ao final do programa e deixa eu ver aqui alguma outra participação. Aqui embaixo. Ângelo Lima entrou também. Um abraço para você, Ângelo. Obrigado pela presença aí. Eu vou deixar um espaço aqui para as suas considerações finais. Começando aqui pelo Luiz Alves, as suas considerações finais em relação ao programa, a participação aqui. Eu queria agradecer a oportunidade de nós nos explicarmos. Nós não estamos contra ninguém, nós estamos correndo atrás do nosso direito. Nós compramos, pagamos, queremos exercer nosso direito. Nós compramos jovens, eu tinha cabelo. Castanho ainda? Castanho. E se continuar desse jeito, eu não vou ter o prazer de usufruir da minha propriedade, nem tantos outros. Como muitos, né? Okay. Como muitos. Então, nós estamos correndo, não queremos brigar com ninguém. Nós queremos que a coisa se resolva no menor espaço de tempo possível. Legal. Suas considerações finais? Eu também quero agradecer a oportunidade, né? E vamos nos colocar sempre à disposição, né? Para um debate, né? Ou um questionamento justo, né? Porque a gente vê que tem muita coisa que não tá sendo dita corretamente, né? Por exemplo, né, a gente ouviu que aquele terreno não tem dono. Não é bem assim, né? São, hoje ainda, em torno de 1.100, 1.200 proprietários, ao menos, que compraram. A gente não sabe onde que essa gente está, né? Mas tem dono, né? Então, tudo isso, né, é um questionamento que não vai levar a nada. Nós temos o nosso direito, né? Quem entrou lá, ele está lutando pelo direito dele, só que eu acho que a gente tem muito mais direito, né, do que eles, né? Porque enquanto eles estão lá em área de lazer, tem gente que ainda não tem um lugar para morar, né? Então, não é justo, né? A nossa justiça, né?
por causa que até o ano retrasado, antes do doutor Ronaldo, seu promotor, né, a gente não tinha, eles nem me recebiam mais lá. Porque eles só sabiam dizer que tinham que defender os campesinos. Eles tratavam o pessoal que estava lá em cima como campesinos, né? Então, né, depois que eles saíram, o doutor Henrique, a doutora Mônica, né, que daí veio o doutor Ronaldo, é que a gente sentiu que ao menos ele foi lá ver, foi o primeiro cara que deu um pontapé. Eu não sei aonde que vai dar, mas é um cara que eu estou colocando fé que vai tentar resolver. Porque, que nem ele disse, se não entrar em entendimento todos esses órgãos envolvidos, não vai se chegar a lugar nenhum. E ele não pode dar uma decisão para o nosso questionamento, né, ajuste de conduta, né, porque se ele der um parecer só dele, os outros órgãos depois vão embargar. Então ele quer, eu não sei quanto tempo vai levar isso e como que ele vai fazer, porque você sabe que agora mudou tudo politicamente, então aquelas pessoas que foram lá com a gente já não estão mais nos cargos que estavam, né, que ainda com a PAD, Sanepar, né. Então, a gente sabe, é um processo lento, né? Mas a gente está pondo fé que, eu não sei o que eles vão fazer. Se eles vão fazer uma permuta com a gente, se eles vão dar uma área, que nem eu propus já para o Luizão, né? Olha, tem lugar ali, né, que não tem mato. Já não tinha quando a gente comprou. Tem uma boa área aqui em cima que não tem mato, é só grama, né? Aquele gramado, né? Eu disse, por que não pega essas pessoas, né? Vamos supor que nós somos 100 famílias, né, 100 proprietários. Né? 400 metros cada proprietário, dá 40 mil metros. Nos dê uma área de 40 mil metros, nós fazemos uma chácara grande, ou depois dividimos entre nós, né? E quem quiser, porque daí tem a limitação da Comec, né? De 3 mil metros. Tudo bem, só que o município, até hoje, ele não aceita, né, picotar essas áreas de 3 mil metros. Então, isso daí também é mais um impasse. Por que a Comec diz que pode e o município diz que não pode? Né? Uhum. Mas foi um entendimento que vai ter que ser entre eles. Ok. Então eu fico muito agradecido, espero ter esclarecido bastante e peço aqui, né, eu vou aproveitar a oportunidade, que quem sabe que o pai tinha, o avô tinha terreno, entre em contato com a gente na associação para tirar as dúvidas, para ver o que pode Deixa ser. o endereço da associação. A associação é Rua Cascavel, 2324, no Boqueirão. Né? Telefone 30 39 28 35, 9931 1434. Irineu. Ok. E nós chegamos aqui, o Denilson Jandaia São Vicente entrou. Obrigado aí, Denilson Jandaia, por participar conosco aí. Então é isso aí, pessoal. Nós estamos chegando ao fim do programa. Espero que tenha sido bom para esclarecimento de muitas pessoas, das pessoas interessadas e de outras pessoas a mais do município. Talvez tenha pessoas do município que nem saiba que essa área existe lá, que a situação esteja... Né? Então é muito importante a gente abrir o espaço conforme a solicitação dos senhores, né? E eu deixo aqui aberto o espaço para todas as pessoas, as entidades que foram citadas aqui pelos dois representantes da Associação dos Proprietários do Jardim Graciosa, o presidente Irineu Pastro e o tesoureiro Luiz Alves, ok? O espaço está aberto e nós estamos encerrando o programa, ok? Um grande abraço e até a próxima aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Boa noite. Deixa eu ver aqui, peraí. Fechado. É.